Há muitos e muitos anos atrás, acredito que uns 70 mais ou menos, caíram os ETs, vieram para o nosso mundo. E eles vieram exatamente para Ignis, um dos continentes da Terra Baixa, que é esse continente aqui. Antigamente, esse continente inteiro se chamava Ashmok. Depois que os ET caíram em Ignis, teve uma guerra aqui gigantesca que eles começaram a tomar os lugares dos Ashmokianos. E com isso começaram a expulsar eles. Aqui era a capital, que hoje em dia se chama Matriasca. Então eles tomaram Matriasca, tomaram Sim, tomaram Fevral, tomaram Cápsula, tomaram Socroveno e Ashmok, que antigamente era isso aqui tudo, ficou só aqui, nessa pequena ilhazinha. E eles perderam a guerra de lavada. Só que não acabou por aí. O que acontece? Hoje em dia, Ashmok não só foi expulso de toda a terra que eles tinham, como eles foram escravizados. O que acontece? Como essa guerra foi uma guerra imensa, se deteriorou quase tudo no continente. Então o que os ETs fizeram? Eles foram capturando os Ashmokianos para irem construindo novas cidades para eles. Além disso, também ficava como trabalho de escravo. Os ETs eles são muito bons em tecnologia. Então alguns experimentos eles usavam nos próprios Ashmokianos que eram presos para ver se realmente dava certo, se não dava. E isso, mais de 50 anos, os Ashmokianos viveram nessa vida, escondidos, lutando pela sobrevivência e sendo caçados, sendo mortos, sendo feitos de escravos. Então essa escravidão durou por muito, muito tempo. E o que acontece? Todo mundo sabia, todo mundo das Terras Baixas sabia o que estava acontecendo lá. Só que ninguém se metia. Por muitos anos, Lodra, que pra gente é o principal reino das Terras Baixas, ficou em guerra com Ignis, mas não fisicamente. Era só especulação. A gente sabia que eles estavam fazendo alguma coisa, só que a gente nunca se meteu de fato. E o que acontece? O que Ignis fazia? O que Ashmok fazia? As pessoas que nasciam com Jin aqui, eles treinavam elas e mandavam elas ralarem, saírem fora, para treinar aqui fora, fora de Ignis, para quando ficasse forte o suficiente voltar para Ashmok para batalhar de novo contra os ETs. Era uma missão muito, muito, muito difícil, praticamente impossível, mas a esperança de Ashmok nunca acabou. Então assim foi feito por anos e anos. As pessoas que eles viam que tinham um futuro, eles mandavam embora de Ashmok, porque se alguém daqui de Ashmok ficasse crescendo, uma hora ou outra os ETs ia capturar. Então o povo de Ashmok ficava escondido, lutando para não morrer, aguentando toda essa tortura que que os ETs faziam com eles, na esperança de um dia o povo de Ashmok ficasse forte do nível que desse para tentar tomar esse poder de volta de Ignis. A terra de Ashmok é muito sagrada para os Ashmokianos. E foi isso que aconteceu. Alguns dos nossos personagens, como o Boros, como o Zord, aconteceu isso.
Eles eram essas pessoas que foram nascendo em Ashmok, viam que tinham um futuro e saíram de Ashmok à procura de se fortalecer. Isso foi jogado. Por muito tempo a gente ficou jogando com esses personagens fora de Ignis para fazer eles ficarem mais fortes para voltar um dia. E esse dia começou. O que acontece? Tava tendo uma briga entre Lodra e Ignis, entre Lodra e o ZT. A guerra foi gigantesca, uma guerra foi absurda. Só que é o seguinte, como eu disse, Ignis ficou por mais de 50 anos quieto, sem se envolver em briga. Eles foram só se armando, só se fortalecendo. Todo mundo sabia que uma hora Ignis ia explodir, porque eles tinham tanto conhecimento, a gente não sabe, não tinha ideia o que realmente tinha em Ignis, qual era a carta na manga deles, e a tecnologia desse lugar era incrível. Nenhum lugar das Terras Baixas tem a tecnologia tão avançada quanto eles. Ignis tem naves, os ETs andam com armaduras que o Jin não ultrapassa, então era muito difícil lutar com Ignis. Então eles foram se fortalecendo cada vez mais. E o que a gente descobriu que eles faziam? Além do ZT capturar o pessoal de Ashmok para fazer de escravos, eles prendiam eles num bunker subterrâneo e ficavam drenando a vitalidade, ficava drenando o Jin, ficava tirando, sugando tudo o que eles tinham em cápsulas. A gente ainda não sabe o para que serve isso, mas é para alguma coisa. E isso foi durante muito tempo. Era uma coisa bem cruel o que os ETs faziam com os Ashmokianos. Eles não tinham vida. Eles eram sugados tudo deles. E o que os ETs faziam? Eles deixavam os Ashmokianos com mais raiva, porque Jin é sentimento. Quanto mais raiva a pessoa ficava, eles conseguiam drenar mais e mais força. Então eles faziam coisas absurdas, tipo, capturava uma família inteira de Ashmokiano, matava o filho na frente do pai, torturava, e isso ia consumindo o pai, a mãe, os próprios irmãos, os outros filhos iam consumindo numa raiva gigantesca. Aí eles começavam a esse dreno, sugar toda a vitalidade, todo o Jin que a pessoa tinha. Isso, mais de 50 anos fazendo isso. E eram espalhados. Esses bunkers, a gente descobriu que eram espalhados em muitos territórios. Era uma coisa realmente muito cruel. Aí o que acontece? Lodra entrou em guerra com Ignis. Essa guerra foi jogada, foi uma guerra gigantesca, uma guerra imensa. Lodra ganhou essa guerra, mas descobriu que Ignis controlava alguns seres de outros planos. Lodra teve que batalhar contra Skyfather originais que eram controlados pelos ETs. Lodra teve que batalhar contra os próprios ETs, contra as naves dos ETs, contra o robô que era gigantesco, absurdo de forte. Lodra também teve que lutar. Também teve que lutar com uma outra dimensão que existiu há muitos anos atrás, dos mutantes. Lodra também teve que lutar. Então foi uma guerra gigantesca. Todo o continente, todos os países de Lodra se juntaram. Uma coisa nunca feita antes, se juntaram para atacar Ignis. Então foi realmente uma guerra gigantesca. E aí que os Ashmokianos viram essa oportunidade. Depois dessa guerra, na verdade, junto com essa guerra,
os Lodrianos foram achando alguns bunkers que os Ashmokianos estavam presos. E com isso foi soltando alguns e liberando alguns. Alguns Ashmokianos que estavam fora de Ignis viram que o que tinha acontecido, então voltaram imediatamente para Ashmok, que ali ia começar o dia deles, ali que ia começar esse embate de Ignis, de Ashmok contra os ETs de Ignis. E aí que vai começar o episódio 1. Assim que termina a guerra de Lodran contra Ignis, vai começar a nossa batalha para recuperar Ashmok pra gente.